um dia para a gente refletir o que é que significa o mundo do trabalho ou o mundo do emprego e quais são os grandes desafios que nós temos que enfrentar diante dos ataques que a classe trabalhadora tem sofrido nesses últimos anos no país. Eu sou professor e não poderia aqui me furtar, deixar de utilizar um pouco da minha formação em História para fazer referência a alguns aspectos da história. Quando nós pensamos na palavra trabalho, a palavra trabalho, ela vem de uma origem latina que está associada à palavra tripalho. Ou seja, tripalho era um instrumento de 3 madeiras utilizada para torturar escravos na antiga Roma. Muito possivelmente, a palavra trabalho tem a sua origem no tripalho, um instrumento de tortura. E é muito verdade que durante a história da humanidade, o trabalho, que lá no início, na origem da humanidade, era uma atividade de realização, porque alguém que trabalha para se realizar, trabalha para o seu bem-estar. É muito verdade que esse sentido do trabalho, que representa a realização, foi se transformando em uma atividade de exploração. E o trabalho, ele acabou abrindo espaço para a escravidão. A sociedade romana, grega, diversas sociedades passaram a utilizar a escravidão como meio de garantia de privilégios para a minoria, uma elite que se enriquecia a partir da exploração da grande massa de trabalhadores. A partir do século XVIII, nós temos a consolidação do capitalismo industrial. E nós vamos observar que os operários de fábricas, os trabalhadores de fábricas, eles vão se transformando em novos escravos. Se antes você tinha o senhor da terra explorando aqueles que não tinham terra, agora você tem no século XVIII o dono da fábrica, o burguês, o empresário, explorando os trabalhadores e trabalhadoras nas unidades fabris. E o capitalismo, ele não tem qualquer compromisso com dignidade humana. O capitalismo, ele tem compromisso com o lucro. É por isso que a situação dos trabalhadores, século XVIII, século XIX, levou muitos proletários. Proletário é aquele que trabalha para alimentar os seus filhos. Muitos desses trabalhadores que só conseguiam dinheiro para alimentar seus filhos vão se organizar em sindicatos, em movimentos grevistas e vão enfrentar o capitalismo. Do século XIX para cá, nós tivemos diversas conquistas da classe trabalhadora, ou seja, a garantia do salário mínimo, a garantia de estabilidade, a garantia de reparação diante da insalubridade, a garantia da maternidade, a garantia de mais igualdade salarial. Enfim, foi a luta da classe trabalhadora que avançou no processo de humanização, digamos assim, diante da exploração do mundo do trabalho. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que aqui no Brasil nós tivemos 3 presidentes da República que tiveram ainda um mínimo de compromisso com a classe trabalhadora. O primeiro presidente que assumiu de verdade um plano para proteger o trabalhador e a trabalhadora foi o presidente Getúlio Vargas, quando em 1937 apresentou projeto para a consolidação das leis trabalhistas, e em 1940 nós temos essa consolidação protegendo a maior parte dos trabalhadores urbanos. Lamentavelmente, a CLT
não garantiu proteção aos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais só vieram ter alguma proteção efetiva nos anos 60, durante a ditadura militar. Mas é verdade que Getúlio Vargas deu atenção sim a essa pauta e atendeu às reivindicações de parte da classe trabalhadora, que pese o governo Vargas ter sido também um governo autoritário, um governo perseguidor da própria classe trabalhadora. Mas nós não podemos negar que é em Getúlio Vargas que nós temos o primeiro sinal de compromisso efetivo com a proteção dos trabalhadores. Mais tarde nós tivemos, na década de 60, o governo João Goulart. Entre 1962 e 1964, o governo João Goulart apontava para diversas reformas que iriam garantir maior proteção aos trabalhadores de diversos setores, seja da educação, seja os setores bancários, seja os setores operários, industriais, enfim, esses diversos setores seriam beneficiados pelas chamadas reformas de base. Mas, lamentavelmente, tanto o governo Vargas, quando sinalizou o maior compromisso com a classe trabalhadora, como o governo João Goulart, esses dois presidentes, esses dois governos, foram vítimas da ânsia, da ganância e da violência do empresariado, da violência das elites, que não aceita de forma alguma que trabalhadores e trabalhadoras tenham dignidade nesse país. Nós tivemos Getúlio Vargas pressionado pelas elites burguesas, pelo exército brasileiro, pela imprensa golpista da época, e Getúlio acabou, diante da pressão, cometendo um suicídio. João Goulart, em 1964, foi obrigado a renunciar, porque a pressão do golpe militar levou a isso, e nós tivemos uma ditadura de 21 anos, proibindo greves, proibindo manifestações, proibindo lutas pela valorização da classe trabalhadora, pela afirmação da classe trabalhadora. Quando é que a gente veio ter um governo com um mínimo de atenção à classe trabalhadora? No ano de 2003, com o governo Lula e mais tarde com o governo Dilma. Foram através dos diversos programas sociais de valorização ao salário mínimo, que é reconhecido por todos os trabalhadores. Toda a política de valorização salarial do governo Lula é até hoje reconhecido pela classe trabalhadora desse país. Somente alguém que esteja muito mal da saúde mental vai deixar de reconhecer que o governo Lula e o governo Dilma avançaram nos processos de valorização tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais. Mas, lamentavelmente, senhores e senhoras, o que nós temos nesse país é, mais uma vez, a ganância do empresariado, a ganância dos banqueiros, a ganância daqueles que não aceitam que o pobre, o trabalhador, tenha ao menos um pedacinho do orçamento para melhorar a sua dignidade. Tem gente aí com um discurso bastante imbecil, acusando o governo Lula e Dilma de serem comunistas, de serem socialistas. E é verdade que o Partido dos Trabalhadores defende sim maior distribuição para a classe trabalhadora. É verdade sim que a gente quer mais igualdade, mas nem de longe a gente pode dizer que as ações do governo Dilma e Lula foram comunistas e socialistas, porque nesse governo muitos banqueiros lucraram, muitos empresários lucraram, muitos fazendeiros, latifundiários lucraram. Nunca se viu tanto ganho da elite e da classe média. Mas esse governo tinha muito mais compromisso com a maioria da classe trabalhadora. É por isso que se elevou a distribuição de renda e se valorizou as condições de trabalho, especialmente com o salário mínimo. E hoje nós vemos o que está acontecendo com o país. Porque nós temos um ataque
ao Partido dos Trabalhadores, porque nós temos um ataque à figura e à história do presidente Lula, porque foi esse partido e essa liderança que assumiu o compromisso efetivo com a classe trabalhadora. Eles atacam o PT, prendem Lula, ou melhor, derrubam Dilma, prendem Lula, para em seguida atacar todos os trabalhadores. E aí nós temos, senhoras e senhores, o mundo do trabalho, que é o mundo da dignidade, abre espaço para o mundo da escravidão. Nós tivemos uma era de emprego, onde as pessoas tinham a possibilidade de ter sua carteira assinada e de ter direitos sociais protegidos. Agora tudo isso está sendo destruído. Nós tivemos em 2017 para 2018 todo o processo de implementação da terceirização no país. E o que é que significa a lei da terceirização? Significa dizer que os terceirizados trabalham 30% mais do que aqueles não terceirizados e ganham 30% menos do que aqueles que não são terceirizados. E qual era o discurso dos congressistas que votaram pela lei da terceirização? Era que, facilitando as regras para as empresas, os empresários iriam aumentar 12 milhões de empregos para o nosso país. Passaram-se aí mais de um ano e nós não temos nenhum sinal de aumento de emprego nesse país. Muito pelo contrário, nós temos sinal de desemprego se acelerando. Além de 13 milhões de desempregados, nós temos mais 5 milhões de desalentados. O que é o cidadão desalentado? É aquele que procurou emprego, não encontrou e desistiu. Esse cidadão não entra na estatística. Nós temos aí aproximadamente 18 milhões de pessoas desempregadas nesse país. E não são apenas desempregadas, senhoras e senhores. São pessoas extremamente desesperadas. Senhores e as senhoras devem imaginar o que é um pai, uma mãe de família que não tem dinheiro, que não tem recurso para colocar alimento dentro de casa, que tem conta de água, luz, que tem que pagar o dinheiro do transporte e não tem esse dinheiro, inclusive para procurar emprego. Como é que se procura emprego se você às vezes não tem o dinheiro da condução? A lei da terceirização, senhoras e senhores, veio para devolver a escravidão para o nosso país. Na época da escravidão, o fazendeiro comprava escravo. Na era da terceirização, as empresas alugam escravo. É isso que está acontecendo com a dignidade da classe trabalhadora. Várias empresas alugando pessoas e alugando para ser exploradas por outra empresa e pagando mal. Essas pessoas que estão no processo de terceirização, muitas vezes elas não têm nem como lutar por direitos, porque não tem sindicato. E agora nós temos todas as possibilidades, porque antes você tinha apenas a atividade meio, agora a atividade fim, ela pode ser terceirizada, ou seja, qualquer tipo de serviço pode ser terceirizado, seja por empresa privada, seja por empresa pública. Senhoras e senhores, o que dizer das merendeiras do estado de Pernambuco, que passaram aí 4 meses sem receber nada, porque as empresas terceirizadas não pagavam? A quem recorrer? Não tem sindicato, porque os terceirizados estão fragilizados na sua organização. E mais, quando eles vão para a justiça colocar a empresa, processar a empresa, ou como se diz no popular, colocar a empresa no pau, muitas vezes essas empresas encerram seu CNPJ, encerram sua razão social e vão abrir mais tarde uma nova razão social para burlar a lei. E mais,
Nós temos aí toda uma dificuldade para a justiça fiscalizar esse processo. Não aumentaram vagas de emprego, aumentaram, na verdade, a quantidade de escravos para serem explorados. Uma outra coisa que nós temos, senhoras e senhores, é o que se fez com a reforma trabalhista, ou melhor, a contra-reforma trabalhista. Para que veio essa reforma trabalhista? Os empresários diziam que era para a modernização. Repito, a reforma trabalhista veio para a escravização. A escravização. Diziam que era para formalizar a terceirização, diziam que era para estabelecer o trabalho intermitente. E aí nós observamos o que se tem hoje. Hoje nós temos o fim da CLT, uma conquista da classe trabalhadora, da era Vargas, mantida pelos governos Lula e Dilma. Nós temos a prevalência do negociado sobre o legislado. Agora, cada trabalhador, pressionado pelo patrão, vai negociar com o patrão qual é o valor do salário, quais as condições de trabalho. Me digam vocês, qual é o trabalhador desesperado, querendo manter o seu emprego, que vai peitar patrão, que vai discordar de patrão? Esse trabalhador vai se submeter à humilhação do patrão, porque agora, segundo a nova lei trabalhista, o que está na lei não é mais importante do que a negociação que se tem ali entre o trabalhador e o empresário. Portanto, o negociado está acima do legislado. Uma outra questão é que agora, pela nova lei trabalhista, você pode flexibilizar a jornada de trabalho, você pode flexibilizar o salário. O que é que significa isso? Quem antes era obrigado a trabalhar 8 horas, agora pode trabalhar 10, pode trabalhar 12, porque a lei permite essa flexibilização. Quem ganhava R$1.000, agora pela lei pode ganhar 600, 700, 800 reais, porque a lei vai permitindo essa flexibilização. É isso que os deputados de Petrolina, é nisso que os deputados de Petrolina, parte deles votaram. Votaram para devolver ao trabalhador a escravização. E mais, as péssimas condições de trabalho. Você tem, por exemplo, em algumas empresas, os trabalhadores hoje sendo obrigados a comprar uniformes. Antes, os trabalhadores, eles tinham direito do Vale Transporte. Agora, a empresa paga se quiser. A empresa paga se quiser. Você tem aí praticamente o fim da justiça do trabalho. A quem recorrer, se não tem praticamente mais justiça do trabalho? O atual presidente, primeira ação que fez foi acabar com o Ministério do Trabalho. Porque o atual presidente está comprometido, na verdade, com o empresariado. A visão é pelo lucro, a visão é pelo rentismo e não pela dignidade do trabalhador e da trabalhadora. E aqui, senhoras e senhores, tem mais essa infame, essa violência e vergonhosa, criminosa proposta de reforma da Previdência. Eu gostaria muito que quem recebeu o voto do povo se manifestasse, porque é o mínimo que o povo espera. O mínimo que o povo espera, não ser sacrificado diante dos desmandos, seja de governos, seja do empresariado. O atual ministro de Bolsonaro, o Guedes, diz que precisa economizar 1 trilhão, porque do contrário, não se garante previdência no futuro. Só que pesquisas de auditores fiscais do próprio governo, aponta que nos últimos anos, 10 anos, os governos deixaram de arrecadar quase 700 bilhões. Deixaram de arrecadar das empresas. Ora, por que o governo não vai arrecadar das empresas e deixa o trabalhador e a trabalhadora em paz? Por que o governo não vai sacrificar os ricos, que na verdade não é sacrifício?
é fazer com que eles assumam a responsabilidade, mas vai sacrificar o trabalhador e a trabalhadora. O Santander, o Bradesco. Eu quero fechar aqui, senhor presidente, colocando então que nós temos um grande desafio. Olha que humilhação tem agora os idosos. O idoso que se aposentava por idade com 65 anos e recebia ali o BPC, o benefício de proteção continuada, esse idoso só vai receber esse benefício com 70 anos de idade. E não vai receber mais esse benefício no valor de um salário mínimo, como diz a Constituição. Vai receber agora R$400. É uma coisa vergonhosa, criminosa, absurda. Nós temos motivos para comemorar o Dia do Trabalhador? Não, nós temos motivos para lutar, e lutar muito. E aqui, senhor presidente, fecho deixando uma mensagem para os colegas, professores e professoras. Dia 28 foi o Dia Nacional da Educação. Como comemorar se agora os professores vão ter que trabalhar 30 anos? 30 anos, ou melhor, contribuir 30 anos para se aposentar, e agora só vão se aposentar com 60 anos de idade, depois de contribuir 30 anos. Os professores que vivenciam as péssimas condições de trabalho, vereador Zé Batista, Vossa Excelência que é professor, a companheira Cristina Costa, como esse professor que vivencia a violência hoje nas escolas vai suportar essa proposta indecorosa? Em Petrolina nós temos 70% dos professores contratados. O último concurso que o prefeito fez não garantiu vagas suficientes para os professores. Por sinal, quem passou no concurso está questionando, porque até agora não foi chamado. Pessoas que não deveriam ter as horas de trabalho estão tendo, e aqueles que deveriam não foram chamados. Esses desafios a gente precisa enfrentar. Quero aqui deixar meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras que não desistem, que resistem, que assumem a luta. Nós temos muito que enfrentar diante dessa situação. Essa luta passa, entre outras coisas, pelo combate a todo tipo de injustiça que está acontecendo no país contra a classe trabalhadora. Muito obrigado.